pessoal, tudo bem? Nosso programa hoje está um passeio. É que hoje vamos aprender muita coisa sobre uma parte da matemática chamada geometria. Ah, vocês não se lembram muito bem o que quer dizer geometria? Sem problemas, porque aqui a gente sempre explica tudo. Pode crer, quer ver só? Dá uma olhadinha aí em volta. Na sua escola ou em casa mesmo, a janela tem o formato de um retângulo, não tem? E as portas? E o teto? E as paredes? Quase sempre tem a forma de um retângulo. E a tela da TV? É essa mesma que você está olhando agora. Se tiver os 4 lados iguais, tem o formato de um quadrado. E continue olhando para essa telinha, porque agora nós vamos dar uma saída para ver muito mais formas por aí. Venham comigo. Olha só quantas formas diferentes a gente pode ver nesse prédio, né? Gostou? Gostei, é bem moderno. Claro, esse é o prédio do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E você, Júlia, gostou? Ah, eu não sei. Acho que gostei. Não tenho muita certeza, não. Eu só sei que olhando bem de frente, dá pra ver que tem a forma de um retângulo. Muito bem observado, Júlia. Esse prédio tem muitas formas geométricas interessantes. Vamos. E olha lá, aquele prédio ali parece mais uma chaminé gigante. Ah, é mesmo. Pois aquela chaminé gigante, como vocês dizem, é um cilindro. Uma outra forma de que vamos falar hoje. Esse museu é um belo exemplo de formas construídas pelo homem. Mas existem muitas outras formas geométricas que encontramos na natureza também. Mas nem sempre são assim tão retinhas, não é? Às vezes são, mas é raro. O Sol e a Lua, por exemplo, parecem uma bola. Mas só parecem, Ginaína, porque nós sabemos muito bem que eles não são perfeitamente redondos. É isso mesmo, Jorge. Vamos sentar? Bom, Aquelas palmeiras ali são quase retas. e as folhas então? Cada uma tem um desenho diferente. Olha essa margarida aqui. O miolo dela é um círculo. E é só olhar em volta, na rua, em casa, na praia, no parque, e nós podemos ver que as formas criadas pela natureza são infinitas. E agora, vocês já sabem o que é geometria? É exatamente isso que vocês estão pensando. A geometria é a parte da matemática que estuda as formas. E essa palavra vem da língua grega. Geo quer dizer terra e metria quer dizer medida. A medida da Terra? Eu já explico. Na antiguidade, os egípcios cultivavam a terra nas margens do rio Nilo, onde eram mais férteis. E essas terras eram divididas em lotes. Mas na época das chuvas, o rio transbordava e apagava as marcas divisórias entre os lotes. Aí vinham os funcionários do faraó fazer a divisão da terra novamente. E eles mediam comprimentos, larguras, ângulos, traçavam linhas paralelas até chegarem à mesma marcação de antes da enchente. Mas você falou que a palavra geometria vem da língua grega. Calma, eu já chego lá. Os gregos aprenderam tudo isso com os egípcios. E como no começo eles usavam esse conhecimento principalmente para medir terras, lhe deram o nome de geometria. Mas hoje em dia a geometria não é só para medir terras. Claro que não. E digo mais, acho que nem na época dos faraós, Jorge. Como é que os egípcios iriam construir aquelas pirâmides maravilhosas sem o conhecimento profundo da geometria, hã? Eles eram os craques e nós herdamos todo esse conhecimento. Imaginem como seria construir esse museu sem a geometria. E este cais? E a Ponte Rio Niterói? E esse avião? Todos os prédios dessa cidade. É isso mesmo, Júlia. Até para desenhar a planta de uma cidade, nós precisamos muito da geometria. Olhem aqui a planta da cidade do Rio de Janeiro. Me ajuda aqui, Jorge. É como se nós estivéssemos vendo a cidade de cima, da janela de um avião, por exemplo. A catedral parece um círculo.
E o prédio da Petrobras tem a forma de um quadrado. E este retângulo aqui? É a Academia Real Militar. E nesta outra planta dá para ver exatamente onde estamos. Bem aqui, pertinho do Museu de Arte Moderna. Mas vamos do pequeno que depois chegamos ao grande. Silinha, pega aqui. Eu já vi um desses no supermercado. É cheio de bicos. E esse aqui, então, tem a forma de um montão de latas que a gente vê por aí. De refrigerante, salsicha. Esse nós já vimos hoje. Onde é que foi mesmo, hein? Ali mesmo, no museu. É um cilindro. É isso mesmo. E agora, olhando para todas essas caixas, qual delas é a mais comum? Essa aqui. Essa aqui. Muito bem. E os objetos que têm essa forma são chamados de paralelepípedos. Mas paralelepípedo não era aquela pedra de rua que serve para calçamentos? É exatamente por isso que aquela pedra se chama assim, porque tem a forma de um paralelepípedo. Olha aqui. Cada lado desse paralelepípedo é um retângulo. E cada um dos retângulos que formam essa caixa é chamado de face. Ué, face? Esta é uma face, esta é outra face. Um paralelepípedo é formado por 6 faces retangulares. E esses bicos ou cantos são chamados de vértices. E as quinas, que é onde as faces se encontram, são chamadas de arestas. Examinem bem o desenho e me digam quantos vértices tem um paralelepípedo. Um paralelepípedo tem 8 vértices. E quantas arestas? 12 arestas. E observem bem, nos paralelepípedos, cada vértice é comum a 3 faces. E cada aresta é comum a 2 faces. O paralelepípedo é um bom exemplo de um sólido geométrico, mas existem também os objetos planos. Vejam bem, cada face do paralelepípedo, ou seja, cada retângulo, é um objeto plano. Então essa caixa aqui é um objeto sólido geométrico. E esse triângulo aqui é um objeto plano. Este cilindro é um objeto sólido. Esta face aqui é um objeto plano. É um círculo. Então, um círculo é um objeto plano. Então, uma bola é um objeto sólido? É isso mesmo, Júlia. Só que em geometria nós chamamos uma bola de esfera. E vocês dois estão ficando craques, hein? Então vamos fazer um desafio rápido? Esse aqui é o cubo, outro objeto sólido. Vamos examiná-lo melhor. Observem bem a face desse cubo e me digam qual é a figura plana dessa face. Deixa eu ver. A face de um cubo é um quadrado, quer dizer, uma figura geométrica plana com os 4 lados iguais. Todas as faces de um cubo são quadrados iguais. Ah, saquei! O cubo é um paralelepípedo formado por 6 quadrados iguais. Muito bem, Jorge. Então agora vamos ao nosso desafio. Atenção, pessoal, todo mundo em prontidão para acertar essa. Agora reparem bem. Quantas faces tem um cubo? E quantos vértices? E quantas arestas? Repetindo, pessoal, olhem bem. Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem um cubo? Bom, vocês já sabem, não é? Então vamos ver as respostas. O cubo tem 6 faces como um paralelepípedo. E tem 8 vértices. E 12 arestas, igual ao paralelepípedo. É isso aí. E atenção, pessoal, aí do outro lado da telinha. Essa é para vocês pensarem durante o nosso intervalo. Observem bem em volta do lugar onde vocês estão e descubram sólidos geométricos e figuras planas. E já já nós estamos de volta. Aqui estamos nós, galera. E aqui, na sala da Janaína, é fácil encontrar sólidos geométricos. Essa sala é um paralelepípedo, com a gente dentro. E esta parede aqui atrás, que é lisa, é uma figura plana, um retângulo. Muito bem. Agora vamos construir um sólido geométrico. Quando desmontamos uma caixa, podemos ver que ela é formada por uma única folha de papelão, recortada de modo conveniente. Esse recorte nós chamamos planificação da caixa, ou planificação do sólido. Que barato. Deixa eu ver. Ah, isso aqui parece aquelas caixas de correio que serve para colocar as coisas que podem quebrar no meio do caminho.
É isso mesmo, Jorge. No correio tem várias caixas planificadas e, em geral, são todas paralelepípedos planificados. Mas só tem uma maneira de planificar uma caixa? Não, olha aí. Estas são duas maneiras diferentes de se planificar um paralelepípedo. Mas já sabemos que nem todas as caixas são formadas apenas por retângulos. Olha aí, estas caixas têm face com formato de triângulos, círculos e outras figuras bem diferentes. Esta caixa é formada por 6 retângulos e 2 figuras iguais, de 6 lados cada um. Bem fácil, Janaína. Encaixa direitinho. E essa aqui deve ser moleza. Vamos ver. São 5 faces, 3 vértices e 9 arestas. Agora vamos ver como ela é planificada. Essa caixa é formada por 3 retângulos e 2 triângulos iguais. E esta é formada por 5 retângulos e 2 figuras iguais de 5 lados. E quais são as figuras planas que compõem um cilindro? Moleza, Janaína. O cilindro é formado de um retângulo e 2 círculos iguais. E tem muito mais cilindros soltos por aí. Esse lápis aqui, por exemplo, tem a forma mais ou menos de um cilindro. Mais ou menos por quê? Porque só tem um círculo de um lado. Agora, se a gente cortar essa ponta aqui, fica um cilindro perfeito. Muito bem, Jorge. E o cubo? Esquecemos dele, Janaína. Ah, o cubo. O cubo é um caso interessante. Interessante, mas ele é apenas um paralelepípedo formado por 6 quadrados iguais. Pois é, mas acontece que existem muitas maneiras de se planificar um cubo. Muitas quantas? Quantas? 11. 11? Isso mesmo. Olhem lá 2 delas. Estas são 2 maneiras diferentes de se planificar um cubo. Então ainda faltam 9, já que são 11 no total. É, mas essas 9 vocês podem descobrir sozinhos, não é não? Deixa comigo. Ah, não vem não. Você acha que pode descobrir as outras 9 maneiras de se planificar um cubo? Claro que posso. Bom, enquanto o Jorge tenta descobrir as outras maneiras de se planificar um cubo, a gente pode assistir um vídeo muito legal. Chama-se A Dança dos Quadrados. Atenção, pessoal, os quadrados vão dançar na sua telinha.
Legal, não é? Bem, agora vamos fazer o nosso intervalo, mas fiquem ligados porque ainda temos mais aventuras para hoje. E já já nós estamos de volta, pessoal. Olhem bem essa vista maravilhosa. Agora reparem bem no formato dos prédios. Eu tô olhando e só vejo um monte de prédios, Janaína. Eu estou vendo um monte de paralelepípedos. É isso aí, Júlia. Agora observem estas duas arestas destacadas e imaginem que elas se prolonguem para cima e para baixo infinitamente. Aí temos duas retas que não se encontram nunca, chamadas retas paralelas. Dizemos que duas retas são paralelas quando não têm ponto comum. Como trilhos de trem e bonde? Isso mesmo, Júlia. Os trilhos são um bom exemplo de linhas paralelas. E quando as retas se cruzam, qual o nome que recebe? São chamadas retas concorrentes. As retas concorrentes são as que têm um ponto em comum. As que se encontram em algum ponto. Isso mesmo. E ao encontrar-se, elas formam um ângulo. Veja lá embaixo. Olhem bem os telhados dessas casas. Olha ali, Janaína. Olha as arestas daquele telhado. São duas arestas que se encontram. Então são retas concorrentes. E parece que formam um triângulo. Exatamente. Um triângulo é uma figura geométrica plana com 3 lados e 3 ângulos. Agora vamos dar uma outra olhada nas arestas do paralelepípedo, lá. Estas duas arestas, uma vertical e outra horizontal, representam duas retas perpendiculares. Mas quando duas retas têm um ponto em comum, não são chamadas de concorrentes? Estas duas têm. Tem razão, Júlia. Mas como elas formam um ângulo reto, são chamadas de retas perpendiculares. Ângulo reto? Ângulo reto é a quarta parte de uma volta completa. É só olhar bem em volta. Em cada canto das paredes há um ângulo reto. Nós vamos sair por aí e vocês vão me mostrar tudo que nós aprendemos hoje. É só observar bem em volta da gente. Vamos nessa, Janaína. Não tem erro. Então vamos. Olha, esse é o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Acho que todo mundo conhece como Monumento às Pracinhas. Agora olhem bem e me digam o que vocês veem. Olha aí, Janaína. São retas paralelas. Muito bem, Júlia. Realmente são duas retas que nunca se encontram. E ali estão duas retas concorrentes bem nessa base que sustenta o monumento. Ainda está faltando um ângulo reto. Ali tem um, olha. É só olhar o ângulo que esta reta aqui forma com esta base de concreto. Dá um ângulo reto perfeito, Janaína. Muito bem. É realmente um ângulo reto que temos aqui. Formado por duas retas perpendiculares. Bem, agora ainda falta encontrarmos um bom exemplo de retas concorrentes. Eu sei onde tem uma, da Catedral do Rio de Janeiro. Poxa, ela é muito bonita. E lá também tem umas retas concorrentes que são maior barato. Tá bom? Então, antes de irmos à catedral, vamos ver isso mais de perto? Vamos. Acho bonita essa igreja. Não é muito a minha, não. Prefiro da Candelária. Bom, gosto não se discute. O que eu quero saber é o que temos aqui de formas geométricas. As arestas que formam os lados da catedral são retas concorrentes. E bem lá em cima tem um montão de quadrados. Muito bem, garotos. Vocês estão ótimos. Janaína, nós estamos cercados de vários ângulos retos por todos os lados. Olha ali naquele canto. É isso aí, Júlia. Imagina só como seriam as salas e as casas se os ângulos não fossem retos. Ficaria tudo torto. Exatamente. Olha só como ficaria. Olhem aí o ângulo reto. Se a figura se movimentar, podemos ter um ângulo menor do que um ângulo reto. Ou maior. É claro, saquei. Por isso, os prédios têm quase sempre um ângulo reto em relação ao chão, senão ficam tortos. Certo, Júlia. Existe uma torre na Itália que é muito famosa porque está torta. É a Torre de Pisa. Torta como?
Assim? Exatamente. Ela está afundando de um lado. Por isso ela está torta em relação ao solo. Olha aqui nesse livro. Ah, que barato. É torta mesmo. Mas esta torre é um cilindro e não um paralelepípedo. Certíssimo. Complicado isso. O que é complicado? O que você está fazendo, Júlia? Estou tentando transformar um objeto geométrico plano num objeto geométrico sólido. Mas esta caixa de correio está um pouco diferente dos planificados que a gente aprendeu. Mas você vai mandar o quê e pra quem pelo correio? Ah, já saquei. É assim. Mas espera aí, você vai mandar o quê? Vou mandar um presente pro meu amigo lá da minha terra. Ele é o craque em matemática da minha cidade. Ai, o amor é lindo. E a matemática também. E fiquem conosco para os nossos melhores momentos. Tudo bem, pessoal? Aposto que vocês adoraram o programa de hoje. Fizemos belos passeios pela cidade do Rio de Janeiro. E agora vamos repassar tudo o que aprendemos. Nesse programa, aprendemos que geometria é a parte da matemática que estuda a forma dos objetos. A palavra geometria vem da língua grega e quer dizer medida da Terra. A exploração e a observação dos objetos e imagens que estão à nossa volta é fundamental para o estudo da geometria. Explorando esses objetos, descobrimos a diferença entre figuras planas e sólidas geométricas. Aprendemos como planificar alguns sólidos geométricos. E vimos que as faces daqueles sólidos são exemplos de figuras planas. Observando as arestas e vértices desses sólidos, estudamos as posições de duas retas, que podem ser paralelas, concorrentes e perpendiculares. E, finalmente, aprendemos o que é um ângulo reto. Isso é tudo por hoje. Voltem sempre ao nosso programa, onde tudo que você procura saber sobre a matemática, você acha.